nada pode afrontá-lo, nada escapa a ele. E tem mais, em tudo ele está presente, ele nunca está ausente. Isso quer dizer onipotência, onisciência e onipregência. Se Deus não tiver essas três prerrogativas, aí sim, você tem um universo onde você tem Deus, o diabo e os diabinhos. Mas quando existe um Deus onipotente, onipresente e onisciente, nada pode lhe ser desconhecido, lhe ser superior ou ser realizado onde ele não esteja presente. Bruno pergunta, mas o livre-arbítrio é causado por Deus ou pelo Espírito? Ou é Deus ou o Espírito a causa do livre-arbítrio? Não, filha, não vou ficar. Eu só estou pensando numa maneira melhor de explicar. O livre-arbítrio é livre. Ou seja, quem opta, porque livre-arbítrio é livre opção. Quem opta é o Espírito. Isso é ponto pacífico. Deus não pode dar um livre-arbítrio que não seja livre. Dar uma liberdade de opção que não seja livre. Ou seja, olha, eu lhe dou a liberdade de opção, mas você tem que optar por lixo. Não, não pode haver isso. Agora, isso você, vamos dizer assim, vai passar por lixo, se já não está passando. Todo pai ou mãe sabe o que seu filho vai optar. Conhece seu filho tão profundamente que tem a perfeita consciência de como ele exercerá a livre opção. Se um pai e uma mãe humano têm essa consciência, imagine Deus, que é a inteligência suprema. Então a liberdade de opção é do Espírito, mas Deus tem a certeza do que ele vai optar. Deus não dá a opção pronta, mas sabe pelo que o Espírito vai optar. Digamos que o Espírito, digamos no caso que eu citei o exemplo do Espírito que viveu Pedro. Foi esse Espírito que optou em viver fora do universalismo aqueles acontecimentos. Agora, Deus sabia que ele ia fazer isso. Deus não deu essa opção a ele. Ou melhor, deu essa e deu outra. E não obrigou ele a optar por essa, nem criou essa opção. Mas Deus tinha a consciência de que aquilo iria acontecer. Então deu as opções e a missão ao Espírito que ele já sabia que iria optar pelo não universalismo. Por quê? Porque ele sabia que aquilo era necessário para aquele Espírito naquele momento. Se a vida material é uma peça de teatro, Deus escolhe perfeitamente o artista para interpretar o papel, porque conhece as limitações e as capacidades de cada artista. Deus não faz um artista interpretar entre a APA mal um papel. Mas, se ele precisa, para o equilíbrio do universo,
precisa de um artista que interprete mal um papel, ele chama aquele artista que ele já sabe que vai ser mal, vai interpretar mal. Acho que agora ficou claro. Livre-arbítrio é do Espírito. Agora Deus já sabe, né? Ninguém pode pegar Deus com as calças na mão. Armando diz, diria que o Espírito tem livre-arbítrio, mas esse é restrito pelas ofertas que Deus nos permite escolher. Seria algo assim? Não. O Espírito tem livre-arbítrio total. Agora, o gênero onde ele vai optar é direcionado por Deus. Neste caso de Pedro, por exemplo, ele não viveu no universalismo. Por quê? Porque ele se achou o grandão da história. Eu sou o sucessor de Cristo, olha só que maravilha. Então isso era um personagem, o Pedro, guiado com essa história. Deus deu a um espírito que ele de antemão já sabia que optaria por este ufanismo, este papel, e disse, vai lá, escolhe. Mas Deus já sabia o que ele ia escolher. Mas deu por quê? Porque aquele espírito precisava aprender aquela lição. Então o livre-arbítrio não é direcionado. Agora o gênero, ou seja, a povoação aonde ele vai exercer o livre-arbítrio, essa é direcionada por Deus. Deus não daria a este espírito, por exemplo, um papel onde ele já tivesse optado, que Deus soubesse que ele ia optar pelo universalismo, porque aquela era a hora de aprender uma lição. Não sei se eu me fiz ficar calo, é muita palavra igual, muita gente igual, espírito, Pedro, isso ou aquilo. Mas o que nós precisamos entender é isso. Deus comanda o universo, dando oportunidades para que o espírito exerça o livre-arbítrio de uma forma que ele já sabe como, para que este espírito, ao exercer a sua livre opção, aprenda uma lição. Armando diz, foi isso que chamei escolhas limitadas por Deus. Então tá certo, se foi isso que você chamou, é isso. Só quero dizer que a escolha não é da livre opção, é do gênero onde vai ser exercido o livre-arbítrio. Armando diz, Joaquim, considerando que aos espíritos é permitido vir à Terra e, dentre outras tarefas, ser um instrumento karmático dos demais, gostaria de saber se alguém que programou morrer de infarto e com isso escolheu um personagem nervoso que se inflama em discussões, por exemplo, mesmo que ele não acredita no motivo do seu nervosismo, está em alguma posição vantajosa? Não entendi a pergunta. Leia de novo, por favor. Considerando que aos espíritos é permitido vir à Terra e, dentre outras tarefas, ser o instrumento karmático dos demais, gostaria de saber se alguém que programou morrer de infarto e com isso escolheu um personagem nervoso que se inflama em discussões, esse é um exemplo, tá? Mesmo que ele não acredite no motivo do seu nervosismo, está em alguma posição vantajosa? Primeiro, vir à Terra não é uma... Como é que ele falou aí? Tarefa. Uma honra para o espírito. Não, vir à Terra é uma obrigação. Encarnar é uma obrigação dentro do processo evolucional. Segundo, nenhum espírito pede para ter ataque do coração para discutir com os outros. E isso aí é uma teatralização criada por Deus para um gênero de prova do espírito.
Então o espírito escolheu vencer o nervosismo, por exemplo, Povarques a venceu a ilusão de sentir-se nervoso, e Deus então armou a história de ataque de Colachão e para justificar o ataque de Colachão, as discussões, o nervosismo.